multiplicação com dois algarismos embaixo. Ou seja, conta de vezes com dois números embaixo. Então, vamos ver quais são as regras. Olha só, aqui eu coloquei a tabuada para mostrar bem a relação, né, da tabuada com a conta de vezes e como que saber ela de cor facilita, né? Então, aqui, ó, 2 vezes 4. Olha só, na tabuada nós encontramos aqui, ó, 2 vezes 4. Aqui deu 8, então nós colocamos o resultado aqui, ó. Nós começamos sempre a continha pela coluna da unidade, essa primeira aqui da direita. Tanto a continha de mais, continha de menos, como a continha de vezes. Sempre nós começamos aqui, ó, por esses números de trás. Então, 2 vezes 4, 8. E agora aqui, ó, 2 vezes 2. Vamos para esse número agora aqui da frente. 2 vezes 2, aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Coloco o resultado aqui, certo? Agora, nós vamos calcular a coluna da dezena. Essa coluna aqui, ó. Então, aqui, ó, o número 1. 1 vezes 4. 4. Eu coloco o resultado aqui, ó, na reta da dezena, tá vendo? Nessa reta aqui. Aqui, ó, nessa reta aqui, ó, que eu vou colocar o resultado. Algumas pessoas costumam colocar um sinalzinho aqui, ó, para lembrar de deixar esse espacinho reservado. Tem algumas pessoas que colocam sempre um sinalzinho de mais aqui no canto. Pode colocar, se você achar que vai ajudar a organizar e a não esquecer que tem que deixar esse espaço aqui, certo? Então, vamos lá, vamos dar sequência à conta. 1 vezes 4, 4. Agora aqui, 1 vezes 2, 2. Então, coloco 2 aqui também. E agora, o que nós temos que fazer? Somar. Então, aqui, ó, 8. Não tenho nenhum número aqui embaixo, continua sendo 8. 4 mais 4, 8. 2. Não tenho nenhum número aqui em cima, então 2 mais nada, 2 mais 0, 0, né? 2 mais nada, continua sendo 2. Então, 24 vezes 12, 288. Aqui, mais um exemplo. Olha só, o número 351 vezes 24. Eu coloquei aqui a tabuada do 4, que é a que nós vamos utilizar aqui, e a tabuada do 2. Começamos sempre pela unidade, que é essa coluna aqui, certo? Então, agora, já vamos começar, ó. Vamos lá. 4 vezes 1. Aqui, ó, 4 vezes 1, 4. Coloco o 4 aqui, ó, na reta da unidade. 4 vezes 5, olha aqui, 4 vezes 5, 20. Quando dá dois algarismos, dois números, ou seja, passou do 9. Sempre que tem dois números, a unidade fica aqui e o número da frente eu coloco na coluna da frente. Olha só, eu estou calculando essa coluna aqui, ó, 4 vezes 5. Como eu estou calculando 5 e o 5 tá aqui, ó, na reta da coluna da dezena, então o 2 do 20 ele vai vir aqui, ó, na reta da coluna da centena, certo? Como eu falei, toda vez que passou de um algarismo, são dois, o de trás vem aqui, ó, embaixo. E o número da frente, ele sobe para a coluna da frente. Então, 4 vezes 5, 20. Coloco o 0 aqui, subo 2. 4 vezes 3, 12. Olha aqui, ó, 4 vezes 3, 12. Só que eu tenho que somar com o número que já subi aqui, 12. Então, foi para 14, 12, 13, 14. Coloco 14 aqui, certo? Agora, nós vamos começar a calcular a coluna da unidade. Ai, perdão, a coluna da dezena. Essa coluna aqui, ó, 2 agora. E sempre que nós começamos a calcular essa coluna, os números vão começar a colocar aqui, ó, na reta da dezena, na reta da coluna que ela já tá, certo? Aqui. Então, olha só, 2 vezes 1, aqui, ó, 2 vezes 1, 2. Coloco 2 aqui nessa reta, ó, da dezena. 2 vezes 5, 10. Então, eu coloco 0 aqui e subo 1 na coluna da frente. Tá vendo? Ó, o 5 eu tô fazendo 2 vezes 5. Eu tô calculando o 5, ele tá na coluna da dezena. O 1 eu vou subir na coluna da centena. Sempre a coluna da frente, uma coluna pra frente à esquerda. Certo? Então, agora aqui, 2 vezes 3, 6. Eu subi 1, eu tenho que somar com esse 1, então 7. Coloco esse 7 aqui. Agora que eu já multipliquei essas duas colunas da dezena e da unidade, agora o que eu tenho que fazer? Somente somar essa linha com essa linha. Então, vamos aqui, ó, 4
mas eu não tenho nenhum número embaixo, então 4 continua sendo 4. 4 mais 0, 4 mais nada é 4 mesmo. 2 mais 0, 2. 4 mais 0, 4. 1 mais 7, 8. Então, 351 vezes 24 deu 8.424. Vamos ver mais um exemplo. Olha aqui. Aqui nós temos o número 12.345 vezes 56, certo? Então, vamos lá, ó. Primeiro, nós vamos começar pela coluna da unidade, esse número aqui, ó. Nós vamos calcular tudo vezes 6, certo? Então, vamos lá, ó. 6 vezes 5, 30. Quando dá 2 algarismos, nós registramos, ó, deu 30, nós registramos sempre o número de trás, o número da coluna da unidade aqui embaixo, e o número da frente sempre ele sobe para a coluna da frente. Então, aqui, ó, eu coloco 3 aqui, ó, em cima do 4, certo? Então, ó, 6 vezes 5, 30. Coloco 0 aqui, subo 3 aqui. 6 vezes 4, 24. Só que eu tenho que somar com esse número que eu subi aqui. Então, 24, 25, 26, 27. Eu coloco 7 aqui. Lembra que eu falei? Que sempre que dá 2 algarismos, ó, o de trás eu registro aqui na linha que eu tô colocando o resultado. E o número da frente, eu sempre vou subir ele uma coluna para frente. Então, ó, 27, eu vou colocar o 2 aqui em cima. Agora aqui, 6 vezes 3, 18. Só que eu já tenho 2 aqui que eu subi e eu tenho que somar com ele. Então, foi para 20. Eu coloco o número 0 aqui e subo o número da frente na coluna da frente. Aqui, ó, 2. 6 vezes 2, 12. Eu já tenho 2, eu tenho que somar com esse 2 aqui. Então, dá 14. Eu coloco o 4 aqui e subo o número da frente. No caso, é 1. 6 vezes 1, 6. Eu tenho que somar com esse número aqui, foi para 7, certo? Agora, aqui, ó, toda vez que eu já vou calcular a linha, o número da frente, eu tenho que deixar um espacinho aqui, ó. Eu posso colocar esse sinal aqui, pronto, para organizar, certo? Agora, aqui, ó, 5 vezes 5, 25. Eu coloco 5 aqui e subo o próximo número, subo o número 2 na coluna da frente. 5 vezes 4, 20. Mas eu tenho 2 aqui para somar, então 22. Eu coloco 2 aqui e subo mais 2 aqui. 5 vezes 3, 15. Com 2, 17. Então, eu coloco 7 aqui e subo o número 1 aqui. 5 vezes 2, 10. Com 1, 11. Eu coloco 1 aqui e subo 1 aqui. 5 vezes 1, 5. Com 1, 6. Eu coloco o número 6 aqui. Agora, olha só, é somente somar o resultado dessas duas linhas. Então, vamos lá, 0. Mas não tenho nenhum número aqui na reta, então é 0 mesmo. 7 com 5, 12. Então, eu coloco 2 aqui e subo o número 1 aqui em cima. 1 mais 0, 1. 1 mais esse 2 aqui, 3. Coloco 3 aqui. Aqui, 4 mais 7, 7, 8, 9, 10, 11. Coloco 1 aqui e subo 1 aqui. 7 mais esse 1, 8. Mais esse 1, 9. Coloco 9 aqui. E aqui 6, eu não tenho nenhum número na reta, então eu não somo com nada, continua sendo 6. Então, 1, 2, 3, pontinho. O resultado é 691.320, certo? Aqui, ó, eu coloquei com a tabuada, para vocês verem sempre, ó, que qualquer número aqui eu sempre vou ter na tabuada. Então, quando eu estiver somando, multiplicando por 6, aqui tem a tabuada do 6. E aqui, quando eu estiver calculando por 5, aqui já tem a tabuada do 5, certo? Então, aqui, ó. Aqui, essa diferença dessa conta aqui, ó. Qual que é a diferença? Aqui está com 3 algarismos, certo? Então, vamos lá, ó. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2, certo? Agora, para eu calcular essa coluna aqui, ó, da dezena, esse outro 1 aqui, embora que repetiu o número, já é outro, o que que acontece? Olha só, agora da coluna da dezena, eu tenho que começar a colocar o resultado a partir dessa linha.
Eu posso deixar o espaço assim, ó, fazer assim para organizar a conta, ou então só começar a registrar aqui mesmo. Então, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. E agora aqui eu vou calcular a coluna da centena. Quando eu calculo a coluna da centena, o número, ele começa o resultado a partir dessa linha aqui, ó, dessa coluna que ela está. Essa daqui, ó. É aqui que eu começo a colocar o próximo resultado. Então, ó, 3 vezes 3, eu coloco 9 aqui, ó. 3 vezes 1, eu coloco 3 aqui. Aqui é 9, tá? E aqui, 3 vezes 2, 6. Certo? Agora, aqui, ó, é só somar. Ó, aqui eu poderia ter colocado mais um xizinho sempre. Para cada linha, um xizinho a mais. Então, aqui é só somar, ó. 3, não tenho nada na reta, é 3 mesmo. 3 mais 1, 4. Aqui, 9 mais 1, 10. Mais 2, 12. Coloco 2 aqui. Nossa, coloco 2 aqui e subo 1 aqui na frente. Aqui, 2 mais 1, 3. Mais 3, 6. E aqui, 6, eu não tenho nada para somar, 6 mesmo. Então, o resultado ficou, vou registrar aqui do lado. 6, 6, 2, 4, 3. Que é a soma dessas 3 colunas aqui, dessas 3 linhas. Então, 1, 2, 3, deu 66.243. Certo? Aqui, ó, eu quis mostrar que para cada número que eu vou calcular aqui, ó, esses daqui, eu sempre vou colocando um sinalzinho de mais aqui, ou então deixando sempre o espaço, ó. Isso daqui faz toda a diferença na conta de vezes. Resumindo, então, nós temos aqui, sempre que o resultado for maior que 9, ou seja, 2 algarismos, o número da dezena, ele sobe na coluna da frente, certo? Sempre na coluna da frente, que depois ele é somado lá com o número. O resultado começa a partir da casa que ele está. A unidade, a dezena, a centena, pode ir colocando o sinal de mais, se quiser, né? Pode ir colocando para ir organizando. Ou então lembrar, tô calculando a dezena, então é nessa linha que eu coloco o primeiro número. Calculando a centena, é nessa coluna que eu coloco o resultado. Ok? Então agora, bom treino. E se gostou, se inscreva no canal. Multiplicação com 2 algarismos embaixo. Ou seja, conta de vezes com 2 números embaixo. Então, vamos ver quais são as regras. Olha só, aqui eu coloquei a tabuada para mostrar bem a relação, né, da tabuada com a conta de vezes e como que saber ela de cor facilita, né? Então, aqui, ó, 2 vezes 4. Olha só, na tabuada nós encontramos aqui, ó, 2 vezes 4. Aqui deu 8, então nós colocamos o resultado aqui, ó. Nós começamos sempre a continha pela coluna da unidade, essa primeira aqui da direita. Tanto a continha de mais, continha de menos, como a continha de vezes. Sempre nós começamos aqui, ó, por esses números de trás. Então, 2 vezes 4, 8. E agora aqui, ó, 2 vezes 2. Vamos para esse número agora aqui da frente. 2 vezes 2, aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Coloco o resultado aqui, certo? Agora, nós vamos calcular a coluna da dezena. Essa coluna aqui, ó. Então, aqui, ó, o número 1. 1 vezes 4. 4. Eu coloco o resultado aqui, ó, na reta da dezena, tá vendo? Nessa reta aqui. Aqui, ó, nessa reta aqui, ó, que eu vou colocar o resultado. Algumas pessoas costumam colocar um sinalzinho aqui, ó, para lembrar de deixar esse espacinho reservado. Tem algumas pessoas que colocam sempre um sinalzinho de mais aqui no canto. Pode colocar, se você achar que vai ajudar a organizar e a não esquecer que tem que deixar esse espaço aqui, certo? Então, vamos lá, vamos dar sequência à conta. 1 vezes 4, 4. Agora aqui, 1 vezes 2, 2. Então, coloco 2 aqui também. E agora, o que nós temos que fazer? Somar. Então, aqui, ó, 8. Não tenho nenhum número aqui embaixo, continua sendo 8. 4 mais 4, 8, 2. Não tenho nenhum número aqui em cima, então 2 mais nada, 2 mais 0, 0, né? 2 mais nada, continua sendo 2.
Então, 24 vezes 12, 288. Aqui, mais um exemplo. Olha só, o número 351 vezes 24.